Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho das notícias do Vasco nesse domingão de início de semana, decisiva para o Vasco na Copa do Brasil. No próximo dia 11, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Paranaense na Liga Arena, de olho nas semifinais da Copa do Brasil. E olha só, situação envolvendo a procura de um zagueiro começa a esfriar. Pé no freio, parece que a diretoria Cruz Maltina não vai atrás com tanta força assim desse zagueiro que esteja no mercado sem clube e também encontra dificuldades de encontrar esse nome para reforçar a zaga vascaína. A gente obviamente vai falar bastante sobre isso, mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E claro, você que quer antecipar o seu FGTS, tá? Em menos de 24 horas, a Mais Ágil desenrola para você. Tá aqui o contato da Mais Ágil, você vai lá, entra em contato com a Mais Ágil. Na descrição desse vídeo também tem o link para você clicar e encontrar a solução de todos os seus problemas. Você antecipa de forma muito otimizada em menos de 24 horas o seu FGTS, para você comprar o seu carro, para você fazer aquela reforma na sua casa, para você levar a patroa para passear, enfim, da forma que você quiser utilizar o seu saque antecipado do FGTS, a Mais Ágil desenrola tudo para você. Então vamos lá, o link está na descrição desse vídeo e o contato está aqui em cima. Então agora é só com você. Bora pro vídeo, porque a gente vai falar bastante sobre essa relação entre a diretoria do Vasco com o mercado atrás de um zagueiro e, obviamente, comentar sobre a perspectiva para essa semana. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Domingo de informações sobre o Vasco, a gente obviamente vai falar a respeito do mercado da bola, em direção a que a nossa amiga Emanuele Ribeiro do GE. Globo informou na manhã desse domingo. O Vasco, ele pisa no freio, tá? Ele olha para o mercado, encontra algumas dificuldades em relação ao zagueiro, tentou buscar uma figura um pouco mais experiente no mercado, recebeu inúmeras negativas e, claro, recebeu também contrapropostas de valorização absurdas por conta da necessidade. Isso é muito normal diante do mercado, né? Quando você tem a necessidade de trazer um reforço para aquela posição e o mercado entende que você está na busca e precisa daquilo, começa a inflacionar, os preços começam a subir. Muitas das vezes, né, isso acontece por conta da questão envolvendo a análise do mercado referente ao perfil que você procura. O Vasco, ele não foi na Série B do Campeonato Brasileiro, não foi na Série C, não foi em clubes alternativos na América do Sul. O Vasco tentou jogadores com experiência na Europa, depois tentou a contratação do Jan Glavinovic, mas parece que desistiu de última hora porque é um jogador que fugia um pouco do perfil procurado pela diretoria do Vasco, né? Um jovem promissor, que é o atleta do New Old Boys, que eu acabei de falar, o Jan Glavinovic, mas tentou também buscar jogadores experientes, como Rafael Tolói, do Atalanta, outros atletas também com cenário internacional. Não foi possível por N motivos, a gente vai falar, obviamente, que a situação envolvendo lesões, situação envolvendo também jogadores com problemas, não vou falar dentro de campo, mas fora de campo, jogadores com idade muito avançada, muita coisa pesou na escolha desse zagueiro que ainda não chegou. Wellington, mas você está falando que não vai chegar zagueiro? Não é isso que eu estou falando. O Vasco ainda busca algumas alternativas, algumas oportunidades de mercado, mas obviamente observa, né? Olha ali para o horizonte e fala, opa, lesões, a idade avançada, salário muito alto e algumas coisas começam a atrapalhar essa busca. Isso é super normal. Então a gente observa o Vasco pisando no freio, né? Buscando uma aproximação internamente com o seu elenco, buscando a aproximação com o trabalho feito pelo técnico Rafael Paiva, por ser um treinador vindo da base. É um treinador que sabe trabalhar com aquilo que tem nas mãos, né? Ele me falou, o próprio Rafael Paiva, na coletiva lá em Criciúma e também na coletiva em São Januário, a respeito de trabalhar com aquilo que ele tem nas mãos. É um treinador que vem das categorias de base, normalmente, né, como todo mundo sabe, nas
categorias de base você não consegue pedir contratações, muitas das vezes não. Claro que existe uma transição do futebol brasileiro em que os clubes buscam reforços sim para as categorias de base, mas não é como no futebol profissional, não é como é feito já no âmbito profissional, que você se senta com uma cúpula, vai ao mercado, janela de transferências e muito mais. Não é assim. Então o Rafael Paiva, por ser um treinador que atuou muito mais nas categorias de base do que no profissional do Vasco, que é o primeiro clube que ele está trabalhando como profissional, ele consegue pegar aquilo que ele tem em mãos, porque é uma das suas características ainda, e trabalhar e otimizar aquilo. Então, ele mesmo falou isso nas coletivas para mim, pessoalmente, nas minhas perguntas. Então, a gente precisa entender que fica mais cômodo para a diretoria do Vasco pisar no freio. Fica mais cômodo na diretoria do Vasco esperar uma oportunidade de mercado verdadeira do que propriamente se lançar e encontrar bombas por aí. Então, por conta dessa falta de pressão da comissão técnica, né, vamos colocar assim, se fosse outro treinador, a gente lembra do último treinador, o Ramon Dias, como o Ramon Dias pressionava a diretoria do Vasco para buscar reforços, né? Diferente do Rafael Paiva, que tem sim, óbvio, a preferência em alguns setores para a busca de contratações, mas de forma otimizada sabe trabalhar e não tem problema nenhum se trabalhar com aquilo que ele tem nas mãos. Então, por conta dessa facilitação, tranquilidade, a diretoria do Vasco observa um pouco mais de longe a busca por esse zagueiro. Mas não encerra, tá? Oportunidades de mercado podem acontecer e o Vasco pode sim trazer, sem problema nenhum, um reforço para a zaga. Reforço esse que era uma das prioridades no início da janela de transferências, né? A demora foi tão grande, a morosidade foi tão grande que acabou que o Vasco ficou sem essa contratação. Agora a gente observa, né, como que vai se comportar o Pedrinho e o Marcelo Santana na busca por esse reforço pontual, que é um zagueiro para essa temporada. O certo é, hoje o Vasco vai utilizar aquilo que ele tem em mãos. Bom, vamos falar agora sobre a próxima partida já essa semana pela Copa do Brasil. Quarta de finais, jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, e o Vasco pode ter o retorno de Felipe Coutinho. O jogador treinou ontem normalmente com o elenco e é esperança para a torcida vascaína para enfrentar o Atlético lá na Liga Arena em um jogo muito difícil. Obviamente, qual o Felipe Coutinho que está à disposição do técnico Rafael Paiva? Quem será esse jogador? A gente espera, obviamente, o Felipe Coutinho agora recuperado de problemas físicos. Recuperado e pronto para atuar em alto nível. Muito tempo de preparação. E a gente, obviamente, sabe que existe uma questão envolvendo o ritmo de jogo, mas o tempo hábil para o jogador trabalhar, para a comissão trabalhar, para o departamento médico trabalhar, para o departamento de preparação física, né? O condicionamento físico do jogador está, pelo menos ali, de forma regular. Esse tempo existiu e a gente observa, né, se o Felipe Coutinho realmente será utilizado ou não pelo técnico Rafael Paiva para esse jogo. À disposição, quase certeza que ele vai estar. E, obviamente, um jogador de alto nível em uma competição em que o Vasco, se avançar, ganha uma baita de uma premiação e ganha moral para chegar e tentar ir para as finais dessa Copa do Brasil, em que o Vasco agora observa de mais perto o título e também a vaga para a Libertadores da América. Torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Um beijo no coração, um bom domingo para todos. Um forte abraço. Saudações vascaínas.